a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O livro de Josué registra a segunda parte da maior obra de redenção de Deus no período do Antigo Testamento. Na primeira parte, o Pentateuco, o Senhor redimiu seu povo da escravidão no Egito e formalizou seu amor pactual por eles no Sinai. Moisés liderou o povo durante esse tempo. Agora, na segunda parte, sob a liderança de Josué, o Senhor traz seu povo à terra da promessa e lhes dá descanso. O livro de Josué procura explicar o propósito de Deus nos eventos que cercam a captura e o estabelecimento de Israel em Canaã. Esses eventos são vistos como o cumprimento das promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Tal relato teria sido relevante para a antiga Israel desde sua primeira chegada a Canaã e para todas as gerações do povo de Deus até os dias atuais. Dessa forma, o livro bíblico de Josué segue imediatamente o Pentateuco e começa a contar a história judaica depois de Moisés. Ele é lembrado por alguns momentos dramáticos. O livro relata a parada das águas do Rio Jordão para que o povo pudesse atravessar para a terra prometida. Um milagre como aquele realizado ao cruzar o Mar Vermelho na fuga do Egito. Aqui também aprendemos como Jericó foi entregue a Josué enquanto este andava em volta da cidade durante 7 dias, tocando suas trombetas. E enquanto muitos estão intrigados com isso, ninguém esquece o dia em que Josué fez o sol parar. Josué foi a pessoa designada por Moisés para sucedê-lo no governo de Israel. Seja forte e tenha bom ânimo, Moisés lhe disse, porque você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou a seus pais dar a eles. Moisés passou toda a sua autoridade para Josué, com exceção dos seus poderes sacerdotais, que foram para Eleazar. Josué tinha sido o colaborador mais próximo de Moisés durante o período da peregrinação no deserto. Foi Josué quem liderou os hebreus a vitória sobre os amalequitas, enquanto Moisés permanecia em oração. Ele foi eleito representante de Efraim no grupo dos 12 enviados para reconhecer a terra de Canaã. Ele e Caleb eram as únicas pessoas com mais de 20 anos, quando os judeus deixaram o Egito, que viveram para entrar na terra prometida. Todo o resto morreu como punição por sua infidelidade. A tradição bíblica é unânime em exaltar Josué como um grande guerreiro, um homem de fé inabalável, sempre obediente aos mandamentos de Deus. De acordo com o seu nome, que significa salvação, ele se tornou um grande salvador dos eleitos de Deus, o vingador de seus inimigos e seu líder na terra prometida. Ninguém resistiu a ele. O livro de Josué registra a conquista da terra prometida, incluindo até mesmo alguma das estratégias utilizadas. Mas muito disso é um mero relato de quais reis foram derrotados e quais das tribos judaicas tomaram cada território. O propósito espiritual maior da obra é o de servir como uma recapitulação das principais lições transmitidas aos israelitas por Moisés. Por exemplo, os homens judeus são circuncidados novamente, pois todos os circuncidados sob Moisés morreram no deserto durante seus 40 anos de peregrinação, uma punição imposta por sua desobediência. A circuncisão é um sinal da aliança, um sinal de um povo separado. Além disso, pouco antes de sua morte, Josué enfatiza que Deus cumpriu sua barganha dando aos israelitas a posse da terra. Josué lidera as tribos na renovação da aliança, lembrando o povo da necessidade absoluta de obedecer a todas as leis de Deus e ser fiel somente a ele. Isso se quiserem prosperar na terra que Deus lhes deu. No entanto, há um outro lado dessa lição espiritual.
Porque mesmo tomando posse do que Deus lhe prometeu, as pessoas falham em amar e obedecer a Deus, como prometeram fazer. Essas traições na presença do presente real são certamente mais sérias do que as murmurações ao longo do caminho, quando o que eles deveriam receber era levado apenas pela fé. Em outras palavras, agora que a promessa foi cumprida, as pessoas ainda ficam aquém de Deus. O resultado direto é que suas vidas se tornaram muito mais complicadas do que deveriam ter sido. E esta é uma lição que se aplica diretamente a cada um de nós. O livro de Josué consiste em 24 capítulos que contêm muitos tipos diferentes de literatura. Encontramos narrativas, relatos, discursos, assim como listas de pessoas e lugares que provavelmente vieram de diversas fontes. Por causa disso, os intérpretes analisaram os detalhes estruturais de Josué de diferentes maneiras. Mas não é difícil ver como sua estrutura e conteúdo funcionam juntos em larga escala. O livro é dividido em 3 seções. A primeira, chamada de Preparativos e Conquistas, vai do capítulo 1 ao capítulo 12. Neles, Josué é encarregado de conquistar a terra que Deus prometeu aos patriarcas. Antes de cruzar o Jordão, ele lembra a todas as tribos de Israel sobre seus compromissos com o Senhor. A parte 2 é chamada de Distribuição de Terras, que vai do capítulo 13 ao 22. Os capítulos 13 e 19 dão detalhes da divisão do território entre as tribos e o estabelecimento de cidades de refúgio, capítulo 20, e de cidades atribuídas aos levitas, capítulo 21. O capítulo 22 termina com o retorno das tribos da Transjordânia e a construção de um altar ao lado do Jordão. A última parte do livro, chamada de Últimas Disposições, abrange o capítulo 23 e 24. Nesses capítulos, encerra o livro com uma espécie de apêndice em que Josué declara sua opinião sobre o território ainda não conquistado e que relata seu grande discurso ao povo reunido em Siquém sobre o assunto da fidelidade à lei de Deus. E finalmente nos é dito onde Josué, Eleazar e José estão enterrados. O livro de Josué relata os principais eventos da história do povo de Israel. Mas devemos lembrar que é um livro de história e um livro doutrinário. Ao relatar a história e fazê-lo com precisão, também está assinando lições importantes de religiosidade e morais. Embora a conquista de Canaã seja uma grande conquista, ela não poderia ter acontecido sem o apoio contínuo de Deus. Durante esse período de quase 30 anos, Josué está consciente de que Deus está ao seu lado em todas as suas dificuldades. Às vezes ele realmente vê essa ajuda, como no recuo do Jordão, sua visão ao se aproximar de Jericó, a permanência do sol. Todo o livro fala com uma eloquência da fidelidade de Deus à sua promessa, o que o torna uma fonte de encorajamento para Israel permanecer sempre fiel a Deus. Sua palavra é assim, não passa por